à mesa, mexendo uma xícara de café com um olhar distante. Você acordou cedo hoje, ela disse, tentando soar natural, mas a voz saiu tensa, como se temesse o que ele poderia dizer. Não dormi bem. Ele respondeu sem levantar os olhos, o tom carregado de algo que Clara não conseguia decifrar. Ela assentiu, voltando ao fogão, mas o peso daquele silêncio era como uma pedra em seu peito. Antônio apareceu minutos depois, trazendo um cesto de lenha para o fogão. A camisa dele, de linho bege, estava aberta no primeiro botão e o suor da manhã fazia o tecido grudar ao peito, revelando a força de um homem que ainda carregava a energia da juventude. Bom dia, ele disse, a voz firme, mas com... Bom dia, seu Antônio. Ela respondeu, mantendo os olhos no café, mas sentindo a presença dele como uma corrente que a puxava. Mateus olhou de um para o outro, o garfo parado no ar, e Clara sentiu um frio na espinha, como se ele pudesse ver o que ela tentava esconder. O café da manhã passou em um silêncio desconfortável, pontuado apenas pelo tilintar dos talheres e pelo som distante de um trovão. Mateus terminou rápido, levantando-se com um vou para o campo, que soava mais como uma fuga do que uma despedida. Clara ficou na cozinha, lavando os pratos, o som da água na pia abafando o tumulto em sua mente. Antônio permaneceu, ajudando-a a guardar a lenha, mas seus movimentos eram mais lentos, como se ele também estivesse lutando contra algo. Você tá bem, Clara? Ele perguntou, parando ao lado dela, o calor do corpo dele invadindo o espaço entre eles. Tô tentando, ela respondeu, a voz baixa, quase um sussurro. Antônio deu um passo à frente, tão perto que ela podia sentir o cheiro de terra e café que ele carregava. A gente tá brincando com algo perigoso? Ele disse, a voz grave, como se estivesse tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela. Clara levantou os olhos, encontrando os dele, e por um instante o mundo pareceu encolher, deixando apenas os dois ali, presos em um momento que não podiam evitar. Antes que qualquer um pudesse dizer mais, o som de um trovão mais forte cortou o ar, seguido pelo barulho da chuva caindo no telhado de telhas. Clara se virou, pegando um pano para secar a mesa, como se o gesto pudesse apagar o que estava acontecendo. Mas Antônio não se moveu, apenas a observou, os olhos traçando a linha do pescoço dela, onde uma gota de suor escorria lentamente, brilhando sob a luz fraca da cozinha. Você já pensou em fugir? Ele perguntou, a voz tão baixa que quase se perdeu no som da chuva. Clara parou, o pano... Fugir para onde? Retrucou, a voz tremendo, como se a pergunta tivesse tocado algo profundo dentro dela. Para qualquer lugar que te faça feliz, ele disse, e havia uma sinceridade tão crua nas palavras que Clara sentiu o coração apertar. Ela queria responder, mas as palavras não vinham. Em vez disso, ela deu um passo à frente, reduzindo o espaço entre eles, o pano caindo no chão como um símbolo do que ela estava deixando para trás. Antônio estendeu a mão, tocando o rosto dela, os dedos quentes contra a pele fria, e por um momento o som da chuva parecia abafar tudo. A culpa, o medo, a realidade. O toque dele era como uma promessa que nenhum dos dois podia cumprir, mas que também não podiam ignorar. Clara fechou os olhos, sentindo o calor dos dedos dele, e por um instante deixou-se levar, como se pudesse esquecer quem eram, onde estavam. Mas o som da porta da frente abrindo-se, com um rangido, a trouxe de volta. Mateus entrou, encharcado. Tá um dilúvio lá fora, ele disse, sem perceber a tensão que pairava na cozinha. Clara recuou rapidamente, pegando o pano do chão, o coração disparado, enquanto Antônio se virou para o fogão, fingindo ajustar a lenha. Mateus olhou para os dois, os olhos estreitando-se por um instante como se tentasse entender algo. Você tá bem, Clara? Ele perguntou, o tom mais sério do que o usual. Ela assentiu, forçando um sorriso. Tô sim, só a chuva que pegou de surpresa. Mas a verdade era que a tempestade dentro dela era muito maior do que a que caía lá fora. Antônio permaneceu em silêncio, mexendo no fogão, mas Clara sabia que ele sentia o mesmo peso, a mesma culpa que a consumia. Naquela tarde, enquanto a chuva continuava, Clara decidiu se ocupar com os bordados, sentada na varanda, onde ela trabalhava em um pano com desenhos de rios, as linhas azuis e verdes, dançando sob seus dedos, mas sua mente estava longe, presa ao toque de Antônio,
a confissão que haviam compartilhado. Mateus estava dentro de casa, mexendo em papéis da cooperativa, e Antônio apareceu na varanda, segurando uma xícara de café, o vapor subindo no ar úmido. Você está muito quieta hoje, ele disse, sentando-se na cadeira ao lado, a voz suave, mas com uma intensidade que fazia o coração dela acelerar. Clara não levantou os olhos do bordado, mas sentiu o peso do olhar dele, como se pudesse enxergar cada pensamento que ela tentava esconder. Às vezes é melhor ficar quieta, ela respondeu, a voz baixa, como se temesse que as palavras fossem ouvidas por mais alguém. Antônio assentiu, tomando um gole de café, mas seus olhos não saíam dela, traçando a linha do pescoço, onde o vestido azul escuro deixava a pele à mostra. O silêncio entre eles era... Clara continuou costurando, mas seus dedos estavam mais nervosos do que o usual, a agulha escapando do tecido de vez em quando. Você já sentiu que está preso em algo que não explica? Ela perguntou do nada, surpreendendo até a si mesma. Antônio parou, a xícara suspensa no ar, e olhou para ela, os olhos escuros brilhando com uma emoção que ela não conseguia decifrar. Todo dia, Clara, ele respondeu, a voz tão grave que parecia ecoar dentro dela. Eles ficaram ali, na varanda, a chuva caindo como uma cortina que os isolava do mundo. Clara sentia o peso de cada palavra, de cada olhar, como se estivessem dançando na beira de um precipício. Ela sabia que deveria parar, que deveria recuar, mas algo dentro dela, uma parte que ela não conhecia até então, não queria. Antônio se levantou como se quisesse se afastar, mas parou ao lado dela, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. A gente precisa parar, Clara, ele disse. Eu sei. Ela murmurou, mas não levantou os olhos, os dedos apertando o pano de bordado, como se pudesse segurar o que estava escapando. A chuva parou de repente, deixando um silêncio que parecia ainda mais pesado. Clara levantou-se, o pano caindo no colo, e caminhou até a grade da varanda, olhando para o quintal encharcado, onde as poças refletiam o céu cinzento. Antônio ficou onde estava, mas ela sentia o olhar dele, quente e insistente, como se ele estivesse tentando memorizar cada detalhe dela. Ela virou o rosto, encontrando os olhos dele, e por um instante o mundo pareceu parar, como se a fazenda inteira estivesse prendendo a respiração, esperando o próximo passo que nenhum dos dois ousava dar. O quintal encharcado da fazenda São Lourenço brilhava sob a luz fraca do céu cinzento, as poças d'água refletindo. Clara permanecia na varanda, os dedos ainda apertando a grade de madeira, o olhar perdido na paisagem que parecia carregar o peso de tudo o que ela não conseguia dizer. O instante em que seus olhos encontraram os de Antônio ainda pulsava dentro dela, como um eco que se recusava a desaparecer. A fazenda, com seus sons de pássaros distantes e o cheiro úmido da terra, parecia esperar, como se soubesse que algo estava prestes a mudar para sempre. Na manhã seguinte, o sol voltou tímido, lançando raios pálidos que atravessavam as frestas das janelas. Clara acordou com uma exaustão que não vinha do corpo, mas da alma. Ela escolheu um vestido de algodão verde-oliva, o tecido simples caindo sobre o corpo como uma armadura frágil, tentando esconder a vulnerabilidade que crescia dentro dela. Enquanto prendia o cabelo com uma fita preta, deixou-o mais solto do que o usual, as mechas roçando os ombros como um lembrete. O espelho do quarto mostrava uma mulher que parecia estar se despedindo de quem já fora. Na cozinha, Clara preparou o café com movimentos automáticos, o som do coador misturando-se ao crepitar do fogão a lenha. Mateus estava lá, surpreendentemente, sentado à mesa, folheando um caderno velho onde anotava os preços do café. Ele parecia mais quieto do que o normal, os olhos fixos nas páginas, mas com uma tensão que Clara podia sentir mesmo estando do outro lado da sala. Você tá bem? Ele perguntou sem levantar o olhar, a voz mais pesada do que o usual. Clara hesitou, o coração apertando. Tô sim, respondeu, mas a mentira pesava na língua, como uma pedra que ela não conseguia engolir. Antônio entrou minutos depois, trazendo um saco de grãos de café colhidos na véspera.
A camisa dele, de linho claro, estava desabotoada no peito e o suor da manhã fazia o tecido grudar à pele. Bom dia, ele disse. A voz firme, mas com uma sombra de hesitação que Clara reconheceu imediatamente. Bom dia, seu Antônio. Ela respondeu, mantendo os olhos no fogão, mas sentindo o peso da presença dele, como se o ar entre eles estivesse carregado de eletricidade. O café da manhã foi um ritual silencioso, pontuado apenas pelo tilintar dos talheres e pelo som distante de um galo cantando. Mateus terminou rápido, levantando-se com um "vou ver os pés de café", que soava mais como uma desculpa para sair. Clara ficou na cozinha, lavando os pratos, o som da água na pia abafando o tumulto em sua mente. Antônio permaneceu, arrumando o saco de grãos com uma lentidão que parecia proposital. Você não dormiu bem, né? Ele perguntou, a voz baixa, como se temesse ser ouvido por mais alguém. Clara parou, as mãos molhadas segurando um prato, e olhou para ele. Os olhos... Não muito, ela murmurou, a voz tremendo como se as palavras fossem um segredo que não deveria ser dito. O dia passou em uma névoa de tensão. Clara tentou se ocupar com as tarefas da casa, varrer a varanda, regar a horta, costurar um novo pano com desenhos de flores que pareciam murchar sob seus dedos. Mas cada movimento era acompanhado pela memória de Antônio, do toque dele, do beijo que haviam compartilhado na escuridão. A culpa a consumia, mas o desejo era mais forte, como uma corrente que a puxava para um abismo que ela não queria evitar. Mateus, por sua vez, parecia mais atento, os olhos vagando por ela com uma desconfiança que ele não verbalizava, mas que Clara podia sentir como uma sombra. Naquela tarde, enquanto Clara pendurava roupas no varal, o sol quente fazia o vestido verde-oliva grudar a pele. Destacando, Antônio apareceu no quintal, consertando uma mangueira que pingava, o som da água caindo na terra misturando-se ao canto dos pássaros. Tá quente hoje, hein? Ele disse, tentando soar casual, mas a voz carregava algo mais, algo que Clara reconhecia. Tá difícil aguentar. Ela respondeu sem olhar diretamente para ele, mas sentindo o peso do olhar dele, como se pudesse traçar cada linha do corpo dela. Ela terminou de pendurar as roupas e caminhou até a varanda, o cesto vazio nas mãos, o coração batendo forte. Antônio se aproximou, como se atraído por um ímã, e parou a poucos passos dela. Clara, a gente precisa parar, ele disse, a voz rouca, cheia de uma dor que ela podia sentir. Eu sei, assim, ela respondeu, mas os olhos dela diziam o contrário, brilhando com uma intensidade que traía suas palavras. Eles ficaram ali, parados, o silêncio entre eles. Naquela noite, Mateus voltou mais cedo do que o esperado, trazendo consigo um caderno que Clara nunca vira antes. Ele o deixou sobre a mesa da sala, aberto, com anotações que ela não conseguia ler à distância. Durante o jantar, o clima era pesado, como se uma tempestade invisível pairasse sobre a mesa. Você tá estranha, Clara, Mateus disse, do nada, o garfo parado no ar. Ela congelou, o coração disparando. Estranha como? Perguntou, tentando manter a voz firme, mas sentindo o peso do olhar dele, que parecia procurar algo que ela não queria que ele encontrasse. Não sei. Parece que você tá em outro lugar, ele disse, os olhos estreitando-se como se tentasse decifrar um enigma. Antônio, sentado do outro lado da mesa, permaneceu em silêncio, mexendo o café com uma lentidão que parecia esconder algo. Clara forçou um sorriso, mas o coração batia tão alto que parecia ecoar na sala. Nada demais, ela disse, mas a mentira era tão frágil que ela temia que ele pudesse enxergar através dela. Depois do jantar, Mateus pegou o caderno e foi para o quarto, deixando Clara e Antônio sozinhos na sala. Ela começou a arrumar a mesa, o som dos pratos tilintando como um lembrete da fragilidade daquele momento. Antônio se aproximou, pegando um pano para ajudar, mas seus movimentos eram lentos, como se quisesse prolongar o tempo que tinham juntos. Você viu o caderno? Ele perguntou, a voz tão baixa que parecia um sussurro. Clara parou, surpresa. Vi, mas não sei o que é, respondeu, os olhos encontrando os dele, como se procurassem uma resposta. Ele está desconfiando, Clara. Antônio disse, a voz grave cheia de uma urgência que a fez engolir em seco.
Ela assentiu, sabendo que ele estava certo, mas incapaz de dizer qualquer coisa. O peso da culpa era como uma pedra em seu peito, mas o desejo por Antônio era mais forte. O que a gente faz? Ela perguntou, a voz tremendo como se estivesse pedindo uma solução que nenhum dos dois tinha. Antes que Antônio pudesse responder, o som de passos no corredor fez Clara recuar, o pano caindo de suas mãos. Mateus apareceu na porta, segurando o caderno, os olhos fixos nela. Clara, você já viu isso? Ele perguntou, a voz fria, como se estivesse segurando algo que não queria dizer. Ela balançou a cabeça, o coração disparado, sentindo o peso de todos os segredos que carregava. Não, Mateus, o que é? Perguntou, tentando soar casual, mas a voz saiu frágil, como se pudesse quebrar a qualquer momento. Ele abriu o caderno, mostrando uma página cheia de anotações, mas o que chamou a atenção de Clara foi um pedaço de pano bordado, preso entre as páginas, com desenhos de flores que ela reconhecia como seus. Encontrei isso na varanda hoje, ele disse, os olhos fixos nos. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar. Antônio permaneceu em silêncio, mas ela podia sentir o peso do olhar dele, como se ele também soubesse que o momento da verdade estava chegando. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Ela ficou na sala, sozinha, olhando para o pano bordado que Mateus deixara na mesa, as flores parecendo murchar sob seus olhos. A culpa a consumia, mas o desejo por Antônio ainda queimava, como uma chama que ela não podia apagar. Ela pegou um lápis e começou a escrever em um pedaço de papel, as palavras saindo como um desabafo que ela não podia mais segurar. Eu sei que errei, mas não sei como parar. Não sei quem sou aqui, mas sei que não posso continuar. As palavras eram como um peso que ela precisava tirar do peito, mas também um adeus que ela não queria dizer. Clara dobrou o papel, as mãos tremendo, e ela sabia que não podia ficar, que o peso do que havia feito era grande demais para carregar. Na manhã seguinte, antes que o sol nascesse, ela pegou uma bolsa pequena, colocou algumas roupas e o caderno onde escrevera seus pensamentos e saiu da fazenda, o coração partido, mas também aliviado. A fazenda São Lourenço ficou para trás, silenciosa, como se soubesse que algo havia mudado para sempre. Meses depois, a fazenda parecia um eco do que fora. Mateus trabalhava mais, falava menos e não mencionava Clara, como se o nome dela fosse uma ferida que não cicatrizava. Antônio, por sua vez, vivia com o peso da culpa, mas também com a memória de Clara, dos momentos que haviam compartilhado. Ele não a procurou, não perguntou por ela, mas guardava o pano bordado que ela deixara, como um lembrete do que poderia ter sido. Rumores na cidade diziam que Clara abrira uma pequena loja de artesanato em uma cidade vizinha, vendendo seus... Mas ninguém sabia ao certo, e a Fazenda São Lourenço continuou, silenciosa, carregando as marcas de uma história que ninguém ousava contar. A vida ensina, às vezes de forma cruel, que o coração pode nos levar a lugares que a razão não explica. E no final, cabe a cada um decidir se vale a pena pagar o preço. Então, o que você faria no lugar deles? Deixe seu comentário e me conte. Obrigado por acompanhar essa história comigo. A gente tem talvez tomei aproximar.